o meu nome é Nininha Capedélia, eu sou educadora sexual, então eu pausa e antes a menopausa mais ou menos com 50 anos. Se a gente for ver hoje em dia, nós temos mais mínimo 40 anos à frente. Então, está na metade da nossa vida. Então, a gente tem que ter a menopausa, como nem você falou mesmo. A gente não pode deixar, não pode deixar de pensar que a gente, a vida inteira, não é a menopausa que vai barrar a nossa vontade de viver, a libido, tanto libido quando a gente fala em prazer de vida, em focar no trabalho ou no prazer, e não pode. Então, eu acho que a menopausa, apesar de todas as habilidades que traz para a gente, ela tem uma maneira de ser contornada muito boa. Não só pensando nas dificuldades que possam vir, mas sim coisas para minimizar todo do impacto, né? Tanto com hormonal, pode. Tem gente que toma chá, tem um monte de coisa que pode fazer. E uma delas é olhar mais para esse nosso lado da mesmo, né? A gente buscar um novo prazer e a gente entender que tem a gente conquistar. E isso não só na menopausa, eu digo muito na mulher madura ou na mulher que tem um relacionamento de longa duração. E também vai ter que olhar para a sua relação, uma parceria, né? Está muito bem no desejo. A gente tinha muito mais nova, que era o desejo espontâneo, agora o nosso desejo responsivo. Vai ter toda essa questão de ser mais responsiva aos nossos, né? E pensar que agora a gente tem que ser desejante. Por muito tempo a gente só pensou e isso é uma coisa que não pode acontecer. Tem que ser, né? A gente buscar e assim com a nossa qualidade. Nossa, perfeito isso, Nininha, dessa questão do desejo, né? E de ser desejada e de desejar, né? Porque acho que fica muito tempo presa ao ser desejável. E, né? Então a gente faz tudo para agradar, para se sentir querida, gostada. E agora não, é a hora da gente ver o que a gente quer desejar né, e ir em busca desse desejo, né? Fantástico esse insight teu e, né, colocação. E essa colocação a gente sempre tem que ver, e também fazer uma marcação, porque ele vem de muito tempo atrás, né? Vem já de uma cultura machista, cheia de tabus, a qual a gente foi ensinada a ser o objeto do desejo, né? Tentar mudar um pouco, e com o tempo a gente está mudando, mas nós somos de uma geração que ainda pegou um pouco, aliás, muito esses requisitos de ser a desejada. Então a gente tem que ser desejante na vida, né? E quando a gente é desejante, a gente vai atrás. Então, nada melhor, na menor, ir atrás de outros e maneiras diferentes de ver a vida também. Perfeito. Olha, nós bolamos algumas questões aqui para ti, tá? Tô conseguindo, vou até melhorar aqui a filmagem, que eu tô filmando com a legenda, então eu acho isso, eu gosto sempre de ter legenda, porque às vezes a pessoa, né, tem que deixar, às vezes, sem som e etc, e consegue seguir.
Os sex shops vieram mesmo para ficar. Parece aí que a gente vê um em cada esquina, tanto os virtuais quanto os físicos, né? Eu sei porque eu vou pegar meus filhos na escola, do lado tem um sex shop. E não era tanto assim, eles vieram mesmo para ficar, é uma tendência. Como que é isso, Nininha? Eu acredito, a gente vê muito, né? Teve um pós-menopausa, um pós-pandemia, durante a pandemia, toda essa parte de sexual wellness, né? Virou uma chavinha e a gente fala muito em autoconhecimento, a gente fala muito de autoconhecimento, mas a gente não pode ficar no autoconhecimento raso. A gente tem sempre que aprofundar um pouquinho mais o autoconhecimento para não banalizar a palavra mesmo. Então, durante a pandemia, houve sim um aumento da procura dos sex toys, dos vibradores, né? Por conta das pessoas estarem mais sozinhas, por conta de quem estava acompanhado tinha que ter alguma novidade na relação, e juntou tudo isso com muita gente falando muito mais de bem-estar sexual, né? Mas, em Nova York, o prefeito, ele falou abertamente que as pessoas teriam que ir para casa, em vez de fazer o sexo, né? Fazer o sexo a dois, ter relações por conta da Covid, era melhor que as pessoas se masturbassem. E isso gerou um burbúrio gigantesco e abriu mesmo porta e mais ou menos uma validação, né? E aconteceu essa experimentação de novas experiências mesmo. E com isso, um atrás do outro. E junto com isso, um sex toy que fala, elevou o nível de pessoas com relação ao orgasmo. Daí para o mercado. Perfeito, Nininha. Agora, eu queria saber um pouco assim, quais são os objetos mais procurados, tá? Que tem, assim, do que é mais vendido, tipo, olha, isso daqui é o básico. Para quem nunca comprou, não tem nenhum vibrador, então, assim, o que a gente tem de mais básico, assim, e como você recomenda usar? Também, entendeu? A gente lubrifica, não lubrifica. O que você aconselha e quais os cuidados também que acho que todas devem ter, né? Depois do uso, lava só com água de sabão, tá? Então, o beabá do básico. Vamos começar. Cartilha. A gente começa perguntando para a pessoa qual tipo ela mais gosta. Ou qual o tipo de estímulo que traz o prazer para ela. Porque a gente costuma indicar primeiro, para quem nunca teve, um bullet ou uma cápsula vibratória, que é uma coisinha bem pequenininha, né? Só que eles são muito fortes. E um bullet pode ser isso, pode ser isto. Tá. Bullet pode ser isso também, que são cápsulas vibratórias. Por que a gente fala das cápsulas vibratórias, dos bullets? Porque eles são muito versáteis, né? Você começa a usar ele, geralmente na parte externa, né? A gente fala muito do prazer clitoriano, né? Aqui eu tenho uma vulva, aqui nós temos o clitóris, né? E a gente começa muito a trabalhar ao entorno de toda a vulva e para aqui no clitóris. Tá. E antes de qualquer coisa, a gente mostra o que é o clitóris. Porque esse clitóris, isso daqui é uma impressão 3D do nosso clitóris no tamanho original dele. Sendo que aqui é a glande,
dele. Aqui é o corpo osso, que se divide em dois, e aqui são bulbos, que eles abraçam o canal vaginal. E tudo isso está dentro da vulva. A única parte que a gente vê é a glande. Então, a gente sempre faz uma diferenciação. Vulva é todo externo e o canal vaginal é só a entrada. Então, quando a gente fala, a gente está falando do canal. Quando a gente fala vulva, a gente fala todo externo. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: você tem um prazer externo? É através do clitóris que você tem o seu prazer ou por uma penetração? Tá. Primeira coisa, fica um bullet. Pode ser usado também numa relação a dois. Tem que ter algum problema com a parceria. Pode ser usado também no corpo dos dois, em vários corpos. É o bullet. Tá, perfeito. Então, para ficar bem assim, então, assim, o beabá básico do Sex Toys é um bullet. Então, é o bullet. Ele é com pilha, ele é com bateria, Nininha? Como que ele... Não, agora, é muito difícil a gente achar um produto que tenha pilha. Tá. Muito. Agora a gente tem produtos. Carregadores. Com esse tipo de carregador que a gente introduz nele, E põe esse daí ele carrega com USB, com o quê? USB, gente. Então, muito fácil, pode pôr do lado do computador, já carrega. Exato. Já fica pronta para night. Outros que, como esse, carregam também com esse tipo, um outro tipo de computador, mas também via USB. Entrada USB, perfeito. Lubrificação. Isso. E depois, isso, perfeito. Qualquer tipo de sexo é muito interessante, lubrificantes, independente se a pessoa tem ou natural. Tá? Então, independente se estamos na menopausa, no ressecamento, ou que é uma pessoa super jovem. Faz um conforto muito na hora de usar o sex toy. E a melhor forma de usar o lubrificante são da base de água. Tá? Tá. Tragam o silicone. Lubrificantes à base de silicone, que são maravilhosos para uma relação sexual, não podem ser usados com sex toys de silicone. Tá? Então, vamos lubrificantes à base de água sempre. Perfeito. Ó, super importante esse básico. E depois, terminou o uso, você lava com água e sabão mesmo e seca e... Exato. A gente lava com água e sabão ele inteirinho quando eles são à prova ou resistentes à água, tá? Então, por exemplo, esse daqui é um limite, é a prova d'água. Então, você lava debaixo da torneira sem problema nenhum. Tá. Por um acaso, uma pessoa tem um bullet ou um vibrador que tem pilha, tem pilha, né? Você pode usar o quê? Você pode passar água onde não tem um compartimento. Tá. Tá no compartimento. Ou muitos também são recarregáveis, mas não são à prova d'água. Então, você lava sem entrar no compartimento. Ou pode usar limpadores de sex toys específicos. Tá. Ou, uma coisa que é muito boa também, são esses lencinhos umedecidos, tá? Aqueles de bebê. Não pode ser nada que tenha álcool, tá? O álcool prejudica muito a superfície, né? álcool, tá? Então, essa é a parte de todas dos sex toys. Outra coisa um deles é aguardar completamente descarregados.
no caso de ser carregado, deixar sempre uma carga. E isso faz com que a vida útil dele melhor. Agora é a vida útil dele. Por apresentar. Perfeito, perfeito. Nininha, acho que isso responde, vem ajudar. Depois as pessoas vão poder ver no vídeo para inclusive saber como começar e como ir aos poucos descobrindo esse prazer, né? Porque é uma descoberta com os sex toys, você vai ter um desses e poder aí experimentar diferentes formas de prazer sozinho ou sozinha e a dois, né? Isso deixar bem claro que isso não é algo, né? Os sex toys da pessoa que está sem parceiro, mas que pode ser aproveitado, como você mesmo disse, para inovar a relação, para descobrir, para ter outras experiências, né? Exato. E uma coisa mais importante que a gente fala do sex toys é que dar um vibrador não é uma relação sexual. São duas coisas completamente diferentes. O orgasmo do uso de vibrador é uma descarga muito diferente do que uma satisfação de um prazer que tenha conexão. Quando a gente está com parcerias, você tem uma conexão, né? O uso do vibrador é muito importante para você. Como que você quer se tocar? Como que você chega no orgasmo para quando tiver com a parceria, orientar a pessoa como que você tem que ter comunicação, né? Seja casado, que você tenha parceiro. O uso de vibrador é muito importante. Não vai correr com relação não, de jeito nenhum. Vai só melhorar. Sim. Acho que isso é um pouco, né, das fantasias que existem, né, com relação a terem, né, o preconceito que existe com relação ao vibrador. Ele na verdade, vai auxiliar, porque você já sabe o caminho para chegar lá. Então, quando você já sabe, é muito mais fácil para, inclusive, você, né, dar a trilha aí para a pessoa que você está naquele momento. Se você não sabe, fica aquela... Então, é algo, por isso que a gente fala, que vem ajudar nesse prazer até na relação, porque a pessoa já sabe, né? E isso agrega, né? Com certeza. Nininha, agora eu quero saber, assim, algo... um top list aí, o que chegou de mais novidade, que eu vejo às vezes uns posts aí na Lady Able que fala, Mônica, isso daqui é a sensação do momento. Você separou aí pra gente que é aquilo assim, que quem já tem o bullet, que já quer alguma coisa, não, já tenho esse, já tenho aquele, quero saber o que tá tendo mais de novidade, o que tem? Eu acho que a maior novidade que a gente tem, que eu acho que toda mulher um dia tem que explicar, antes e depois de um sugador. Sim. Então, o sugador de clitóris, ele veio realmente para trazer uma inovação na qualidade do orgasmo feminino, né? Então, começou com esse, que foi o tradicional, né? Tá. É o Pro 2, continua sendo o vibrador mais realmente. Ele é maravilhoso, ondas de pressão, que faz com que na região do canal vaginal a corra muito mais rápido e a gente tem uma ereção clitoriana, traz uma muito constante, onde e assim o orgasmo muito rapidamente e intensamente, né? O sugador... Então, esse sugador Pro 2, é isso? O Pro 2, ele é o sugador mais vendido mundial.
Não, tá aqui. Estamos aqui. Estamos aqui, firme e forte. Air Pro 2 é o mais vendido, ele é o mundial. Tá. Ciência dos sugadores. Tá. Fala em sugador, a gente fala Air, a gente fala em Pro 2. Porém, apesar de ser o primeiro, é ainda mais vendido. Depois dele, vieram inúmeros outros, também da Satisfyer. Olha que lindo. Ele é sugador e sugador ao mesmo tempo. São 2 motores diferentes, e você pode usar a sucção e a ação. Nenhum dele é de penetrar. Todos fazem o trabalho na vulva e envolve o, né? É muito mesmo. Inclusive, quase nunca se usa a vibração, 2 motorizados, e ele vai dar uma sensação interna no canal vaginal, né? Então, é interessante. Daí também, Satisfyer. Depois desses, vieram esse. Por exemplo, esse é um modelo que é um modelo de duplo estímulo, né? Que é e ele penetração e aí estímulo de sucção então ele fica no clitóris, né? Então ele tem um estímulo interno e o externo também, que é esses mais queridos. Não é que são mais queridos. Quem gosta dele? Não, na verdade, das mulheres querem um prazer, mas tem muito chama penetração. Então, os web são muito esse estímulo também a pular a perna por conta muitas vezes e aumenta fatores ao uso dos vibradores para aumentar por sobre os vibradores. Esse, Nininha, só fala um pouquinho mais alto, não sei, tá meio coisa. Tá baixo. Põe aí no. Melhorou. Tá. Eu estou falando do hospital, né? Do hospital, do Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, e pesquisadores estão indicando médicos a preverem o uso de vibradores na melhora da saúde sexual das mulheres, como a melhora do tratamento do assoalho pélvico também, e de dores no canal vaginal. Isso é muito importante. Muito importante. Então, isso que eu queria até trazer mais, então, para a nossa conversa, né? Então, essa questão de que a questão dos vibradores, a gente está falando, né, como um extra, um prazer, mas ele é fundamental, né, para o exercício, inclusive, né? A gente fala do orgasmo, do clímax, para o exercício muscular de toda essa região.
né? Então, quando você tem uma vida sexual ativa, toda essa região, ela é afetada, tem maior circulação sanguínea, então nós temos aí toda a contração muscular, né? Que isso melhora todo o assoalho pélvico, melhora a questão da incontinência urinária, e uma série de outras questões, e nós tivemos uma palestrante, fisioterapeuta, sobre essa área. Ela falou, não sei se você tem uns pezinhos, tem uns pezinhos também? Tenho. Ai, eu vou... Não tem problema, depois você possa, porque você quer ir buscar? Vai buscar, pode, vai, os pezinhos para essa região. O que ela nos passa, o que foi passado, assim, tem alguns que nós colocamos, inserimos dentro do canal vaginal, diz que a gente não consegue, mas assim, e você sai e vai, por exemplo, fazer algumas coisas, atividades dentro de casa, e cada vez que ao andar existe uma contração de toda a musculatura interna, e isso vai nos auxiliar tanto no clímax quanto em toda essa região. Seria, vamos dizer assim, uma musculatura, musculação de toda essa região. Igual a gente faz para o braço, faz, etc., para as pernas, também essa região necessita, né, que a gente mantenha aí em estado com saúde, com uma vida plena. Exato. Eu não trouxe o cones, porque eles são uns cones, trouxe as bolinhas para. E eles seriam como se fosse uma bolinha, cada um com peso. Esses são 2. Exato. Pesado, ela falou que a gente tem que começar com mais leve, por isso que depois você vai me passar até. Ela falou assim, você começa com mais leve, depois você vai aumentando, igual o peso do braço, você começa com 1 quilo, mas aqui você vai começar com tantas miligramas, e depois você vai... Tipo cores, então começa com cor de rosa, vai pro azul, vai pro ocre, e depois o último é o verde, 75 gramas. Né? Exato, é por gramas. Por gramas. Você coloca o lubrificante, geralmente o lubrificante natural, abaixo da água. Você insere no seu canal vaginal. Você faz aqueles exercícios de contração e relaxamento, né? Quando você contração e relaxamento, focar no canal vaginal, porque é claro que quando você faz contração e relaxamento, todo o pélvico vai se mexer. Mas nós focamos muito na entrada do canal, como se a gente estivesse puxando um fio assim. Então, a gente vai exercício para fortalecer toda essa nossa área. Importante, toda a gente contração e relaxamento, a nossa circulação, o nosso fluxo de movimento na menopausa. Exato. Não é importantíssimo, né, para essa região que tá perto do intestino, a gente fica muito tempo sentada, né? Então é fundamental fortalecer Tanto para menopausa, para lubrificação, quanto para a urinária também, né? E também a gente vai ter uma rigidez mais, a nossa canal muito mais forte. A gente não está falando nada em beleza e estética.
Idade. Não estamos falando, não. Eu sei que existem, não estamos falando, não é muito a vertente nem o foco. A gente sabe que existe, hoje em dia existe aí uma série de artifícios, de cirurgias, né, buscando a questão estética, né? Mas o que a gente está falando está totalmente vinculado com o bem-estar, como você disse, né? Que nós tivemos um boom aí com a questão do Covid, mas para mulheres nessa fase, né? Então tem a ver com saúde, com Funcionalidade, a gente precisa funcionar. Exato. Se manter-se funcionando, né? Quer funcionar e continuar isso. Quem faz toda a parte de estética não tem problema nenhum, né? Eu acho que tudo que é para o bem-estar da mulher e ela está feliz com isso, perfeito. Mas a gente tem que pensar na funcionalidade também. Sim, totalmente. E nessa questão, né, do não só daquela coisa imediata, mas do longo prazo. Tudo isso não é só para ali, aquele momento. Não, estou buscando. Não, é todo um contexto que vai te propiciar uma melhora da circulação, um orgasmo mais pleno lá para frente com o seu parceiro, parceira, que vai permitir com que você tenha experiências mais satisfatórias, né, e tudo mais. Uma consciência corporal muito grande. O uso de vibrador, o acessório, da fisioterapia pélvica também, tudo, traz uma consciência corporal para a mulher. Ela começa a saber, pode sentir, não só no orgasmo, mas também. Eu dou todo mundo todo encontro, eu dou para olhar, porque isso Exato. É fundamental isso, né, Nininha? Porque o órgão sexual da mulher, ele fica lá embaixo, a gente não vê no dia a dia. A não ser que você pegue o espelho mesmo e vá olhar. Porque não é algo, né, os seios, a barriga, mesmo glúteo a gente vê, mas toda né, a região vaginal a gente não vê. A gente não vê. E não também, né? A gente tem que nomear as partes. Por isso que a gente fala vulva e vagina são coisas clitóris. Não pode julgar mulheres de jeito nenhum, de não saber onde está o clitóris, de não ter dentro do clitóris, corrido completamente, né? Exato. Acham que só que é pela penetração que a gente tem o prazer e não a relação sexual. Quando ela roçava com o pubis do parceiro, era ali que ela estava tendo o prazer dela. E não só pela penetração. A gente vê que 80% das mulheres, estudos e experiências todas, a gente vê que 80% das mulheres não têm prazer sem o estímulo clitoriano. Né? E fingiu a vida inteira. Eu acho que essa maturidade traz muita consciência e permissão das mulheres sobre isso, porque vai tirando esse estigma que toda vez tinha que ter orgasmo. Ter uma satisfação sexual muito prazerosa e muito boa em ter o orgasmo sexual. A busca pelo orgasmo ficou uma ditadura. E isso traz muita tristeza para muita mulher também. Sim. Pode ter essa ditadura. Houve agora, na pandemia, com os sexóis, esse orgasmo tem que ter isso também. Sim. Eu tenho uma
eu trabalho com um nicho muito forte, muito bonito de mulheres experimentando sexo. Eu trabalho com 50 a 70, 80, muito. Isso é imenso, porque elas estão conhecendo agora, elas estão pensando boas, muito por também, porque o prazer não tem clitóris, não é aqui. Sim, 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 sim. É muito importante isso que você traz. Então, a gente até tinha uma pergunta sobre essa questão, né, da faixa etária, né, e que tipo de público te procura. Então, são 50 mais e daí vai. Tá mais. Eu tenho esse nicho de 50 a mais. São mulheres, muitas com relacionamento de longa duração, né? E quando a gente tem relacionamentos de longa duração, a gente vê muitas vezes uma perda de uma intimidade ainda. A gente não está falando isso no geral, mas muitas vezes sim. E muitas querem começar a produzir algum tipo de toy, vibrador, acessório dentro, mas de forma carinhosa, de forma a não estragar o relacionamento que tem, mas buscar outros prazeres e outros tipos de relacionamentos dentro do próprio. Sim, sim. Falando sobre... Estamos aqui. Não, estamos aqui. Muitos deles usam os vibradores ou qualquer outro acessório como fantasia. É isso que eu também queria também abordar, Nininha. Estava aqui nas perguntas, assim, é muito importante para a mulher essa questão da fantasia, né? Existem cada vez mais também estudos mostrando que não é só a penetração, que existe todo, né, todo um, vamos dizer, a gente fala preparativo e etc., mas é mais do que isso, é um envolvimento com todo o corpo, não é só com, né, o aparelho sexual, é todo o corpo, todos os poros, é o olhar, é o jeito de se aproximar, tudo isso faz parte né, dessa, eu diria até que é como se fosse uma sexualidade mais global e não focal, que faz parte disso. E que é importante esse roleplay, que é desde quero te ver fantasiada, do que você quer me ver fantasiada, e você compra um acessório também de uma fantasia sexual que possa aí fazer parte desse jogo, né, de uma experimentação, de um momento especial, algo diferente, né? E que em relacionamentos muitas vezes de longo prazo você tem essa mesmice, essa rotina, e você introduz isso com muita, né? A gente pode introduzir isso com muita propriedade, com muita com uma nova possibilidade aí até de conexão entre os parceiros. Exato. A questão da fantasia, a gente vê alguns pontos que têm sempre que ser falados. Primeiro, comunicação, né? A comunicação, quando você alguma coisa sobre fantasia ou fazer uma relação, tem que ser de uma forma muito comunicativa e assertiva. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que acolher o desejo. Então, acolher a fantasia não quer dizer que você vá fazer a fantasia, mas você vai escutar aquilo. A gente tem relatos muito horríveis, trágicos, engraçados, trágicos, de mulheres que vão
querer fantasiar uma relação, fantasiar um momento, comunicar ao parceiro o que vai acontecer. Por exemplo, nunca fizeram nada e, de repente, elas vão aparecer fantasiado de mulher gato e aparecer no quarto, né? Isso, o que acontece? O parceiro pode dar risada, pode achar que você tá louca, e ele, na hora que ele riu, acha louca, você vai pro banheiro e só sai de lá pra terapia, acabou, né? Ele pode achar ridículo, tanto ele quanto ela. E aquele objetivo inicial, né, cai por água abaixo. Agora, o interessante da fantasia, o que é muito importante, é que fantasias são estimulação de desejos. Então, você pode falar assim, ó, a maioria das pessoas chegam e falam, eu tenho vontade de transar 3. Aí a esposa fala, ai, que absurdo, nunca na minha vida, tal. Fantasia, o nome fantasia, você não precisa falar sobre. Então, você acolheu o desejo como? É mesmo, você quer, o que você faria se tivesse nós 3? Ia ser 2 mulheres? Ou 2 homens, ou como que... Como é que seria isso? Essa comunicação, esse diálogo, traz estabilidade para a relação. Eles não vão fazer, não vão realizar isso, mas tudo isso traz fantasia. Você pode depois assistir um filme, você pode depois falar sobre isso. O que ele ia fazer? O que você ia fazer se você estivesse com ela? Ah, então vamos fazer assim. Então finge que eu sou ela. E isso é fantasiar. Exato, é isso. Coisa que agrega. Então você, de qualquer forma, não dizer não para a fantasia não quer dizer que você vai fazer. Você tem que... o importante é acolher aquilo. Né? Isso assim, vamos num swing ou vamos isso... Não! Está fazendo um swing. O que você queria escutar? Seria legal a gente ver alguém? Vamos fingir que a gente está vendo? Isso é muito interessante. Muito, muito. Outra coisa é a gente trazer a relação sexual como penetração não é... Relação sexual não é só pênis, né? Relação sexual como um beijo, né? E muito mais tá? Com a penetração. Então, low sex, que a gente fala, é um sexo lento, de conexão, de olhar, de tato, é uma das coisas mais gostosas e mais bonitas que pode trazer de toda a parceria. Acho isso. Né? E muitas a masturbação mútua também, né? No toque, porque assim, a gente consegue tratar mais e apreciar mais todo. E a mulher pode ter mais tempo para esse desejo ser ativado. Mulheres precisam de toque. E esse toque, como é que bom dia, né? Acho fantástico, Nininha. Esses 2 pontos, né? Essa questão, primeiro que você traz eu acho que até uma tendência desse low sex, que é uma busca de uma relação sexual não focada, né, apenas na penetração, mas esse prazer, erotismo que vai se desenvolvendo, vai crescendo, né, num contingente e tem uma duração muito mais longa, né? Então é aquilo que você
começa e vai, pode ser um banho de banheira mais demorado, daí você passa um óleo, daí você tem aquela vela com aquele cheiro especial, daí você tem também aquela lingerie mais sedutora, tem uma meia 7/8, uma cinta liga, daí você ainda tem esse objeto, tem um bullet aí do lado na cabeceira, tem um momento ali, uma meia luz, que muitas vezes para as mulheres é interessante ainda, né, não ter a luz assim exposta, fria, mas uma luz sempre de um candelabro ou de uma luminária, para que isso aconteça com como um todo, que você atinge o clímax com todo o seu corpo, né? As mulheres, elas precisam estar bem, né? Então, elas precisam se sentir bem com o corpo delas. E a maioria das mulheres que olham de uma maneira mais amorosa, elas conseguem expressar sexualmente muito melhor, né? Então, a expressão sexual da mulher está muito ligada de como ela se vê. Então, se nesse momento todo ela está se achando muito linda, a luz baixa, ninguém precisa acender a luz se não quiser. Sentir bem. Isso vai tornar esse momento mais prazeroso. Claro. Ela é fundamental, porque ali, eu acho até que mais para a mulher até do que o homem, essa condição de relaxamento, de coisa, é fundamental para que ela consiga ter esse prazer. Sim, porque a resposta sexual feminina e masculina é completamente diferente. A resposta sexual masculina é completamente linear, né? A nossa, não, a gente tem que entrar num clima. E nesse apareceu... Não, acho que é mecânica e linear, né? E meio que mecânica. A mulher é um complexo de questões. Então, exatamente, a gente vai respondendo a estímulos na hora. E por um acaso, toque de alguma coisa, é tudo. Né? Então, tem que estar muito num ambiente gostoso, muito lindo, gostosa. A meta de uma relação sexual é muito pouco. Sim. Né? Sim. Quando termina? Quando o homem... Então, por isso que o slow sex é bom para ter mais sensações e deixar essa explosão, a descarga, lá no final. Então aí nós cumprimos aí de A a Z. Acho que nessa nossa conversa, Nininha, e sempre buscando esse prazer que agora, no 50 mais, ele pode ser muito mais prazeroso. A gente tem uma condição, né, de não ter filho pequeno, às vezes não tem que trabalhar 6, 7 da manhã, que tem que sair correndo, você consegue também ter uma estabilidade maior, então você relaxar mais e curtir isso nessa plenitude, nessa composição aí, que não que diria, às vezes, não é questão que ela é mais múltipla, mas envolvendo aí todos esses fatores, como você bem disse, para esse clímax acontecer de um jeito muito mais, eu acho que é mais envolvente, eu diria. Acho, assim, no geral, tem que estar predisposta
A gente então, mulheres na menopausa, mulheres em tratamento de longa duração, ter o nosso desejo é consciente, não é mais. Quando tem isso, a condição, né? Às vezes você não está com vontade, né? Mas, devido àquele estímulo interessante, aquela fala amorosa, né? E você se predispõe, você tem que se permitir a querer. E o de performance, a cultura da performance, pornografia, por muito tempo, quebrando Sim, mas você não acha que os sex toys aí ajudam até para a questão do homem? Eu já vi alguns comentários nesse sentido, porque eles são muito preocupados, e no 50 mais não pega só as mulheres, tem essa questão da performance masculina, e quando a gente traz os sex toys, esses low sex, eles também podem se soltar mais. A gente está falando do lado, eles também percebem que você vai sentir prazer junto com ele, mas não só dependendo dele. E ele também se sente muitas vezes mais relaxados e mais entrosados ali naquele momento com aquela pessoa, eles ou elas naquele momento com aquela pessoa. A parceria, o casal, os parceiros conseguem colocar os sexóis dentro, eles têm uma folga muito maior para prazer e não para performance. Porque muitas vezes, então, se você faz uma penetração, você coloca um bullet aqui, bem aqui, na penetração você não vai ter prazer, mas o estímulo. Então ele vai estar penetrando, ele pode ejacular, ele tem prazer no estímulo. Então tira a carga do parceiro dele dar prazer. Exato. Então, precisa ser performático para dar, porque primeiro a responsabilidade da gente do prazer é nosso. A gente traz do que é bom para o nosso prazer. E como a gente tem prazer, é o responsável. Ninguém é responsável para dar prazer para o outro. E isso tirou dos homens um pouco né? Ela não teve o orgasmo comigo, eu não dei o orgasmo para ela, né? E tira um pouco desse. E tem que ter orgasmo por penetração. Não. Eu acho que é fantástico, porque isso realmente vem acrescentar e vem tirar, né? E é um peso, né? Quando a gente faz, é um peso nas costas dos homens também, que eles carregam. Não é fácil, né, essa questão, e se eu for lá, e se não tiver ereção no momento H, como que a pessoa vai me avaliar? Então, quando você insere, né, nesse jogo e nessa parceria que é muito mais ampla de prazer, a gente consegue, o parceiro também consegue vir junto, né? Ele vem junto porque ele tá vendo que você que é a parceria ali e que vai ser bom para os dois. Acho fundamental também isso que você falou, que acho que eu até não tinha retomado tanto, só para finalizar, da questão da concordância, do que é bom, de você não buscar simplesmente fazer algo para agradar o parceiro e etc. A gente está saindo desse lugar que nunca deveríamos ter ficado, mas sim para experimentar coisas novas, que as pessoas, é claro, estejam afim, né? E poder ir se construindo nessa sexualidade, né? Não é que tá tudo pronto, pode ser que você
pega um objeto e fala, gostei desse, nossa, falaram tão bem desse, mas nem gostei, gostei mais desse, que ninguém tinha me falado nada. Então, são experiências que cada uma de nós vai construindo, né, ao longo da vida. Perfeito. Acho que é isso, e acho importantíssimo a gente falar sobre isso. O nosso mês seguinte, setembro, a gente vem com uma discussão, nós vamos ter Suzana Vidigal discutindo Léo Grande. Você tá já convidada, Nininha, porque nós estamos encaixando, acho que os temas. E muitos do que a gente falou aqui tá no Léo Grande, né? Que é essa coisa de até uma das falas da Emma Thompson, ela fala pro garoto de programa, pro profissional de sexo, que ela nunca tinha tido orgasmo. Oh my God. E que aquilo era importante. Então, acho que eu vou finalizar a nossa discussão aqui. E principalmente de mostrar que todas essas são experiências e que nós estamos aprendendo. Por incrível que pareça, estamos sempre aprendendo. Muito obrigada.